Serás sempre pobre, se és pobre. A fortuna apenas é concedida aos ricos. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. A riqueza não se resume apenas a dinheiro. Existem ricos de saúde, de alma, de felicidade, de amor, de sabedoria. Além dessas riquezas, há uma que eu faço questão em guardar no fundo do meu coração: a verdadeira amizade. Há apenas um tipo de comunidade que pensa mais em dinheiro do que os ricos: os pobres. Os pobres não conseguem pensar em mais nada. Tenho amigos ricos e pobres, e eu o adoro com igual teor, pois a amizade sincera é a única riqueza que eu quero deles. A maioria das pessoas não entende que, quando se trata de ser rico, não é sobre quanto dinheiro você ganha, é sobre quanto dinheiro você mantém. Sempre seremos ricos de bons pensamentos e sentimentos. Se controlarmos as nossas riquezas, seremos ricos e livres. Se as nossas riquezas nos controlar, seremos na verdade pobres. Não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos, mas com o que nós não gastamos. Quem vence sem risco, triunfa sem glória. A vida é curta demais para desentendimentos de longo prazo. Quem vence suas próprias batalhas, aprendeu a ser líder de si mesmo. O futuro pertence àqueles que aprendem mais habilidades e são capazes de combiná-las de forma criativas. Muitos querem a brisa das alturas e a vista deslumbrante das paisagens, mas não querem escalar as montanhas. A persistência é muito importante. Você não deve desistir, a menos que seja forçado a desistir. O fracasso inspira os vencedores, e o fracasso derrota os perdedores. Os pobres e a classe média muitas vezes permitem que o poder do dinheiro os controle. Quero dar a meus filhos bastante dinheiro para que possam fazer o que quiserem, mas o dinheiro não é o bastante para que não façam nada. Alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Procurando pessoas para contratar, você busca 3 qualidades: integridade, inteligência e energia. E se elas não têm a primeira, as outras 2 matarão você. São necessários 20 anos para construir uma reputação e apenas 5 minutos para destruí-la. Por algum motivo, as pessoas se baseiam nos preços e não nos valores. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Se a história passada fosse tudo, o que importa no jogo, as pessoas mais ricas serem os bibliotecários. Regra número 1: nunca perca dinheiro. Regra número 2: não esqueça a regra número 1. Os riscos vêm de não saber o que você está fazendo. Se você acertou, pare de tentar. Não importa quão sereno o dia de hoje pode ser, o manhã é sempre incerto. Não deixe essa realidade assustar você. Não ponha dinheiro onde não entende. Não aplique em empreendimentos endividados.
Apliquem coisas simples. Tenha pé no chão, mas que nunca deixarão de ser usados comida, refrigerante, aparelhos de barbear e cerveja. Você só precisa fazer algumas poucas coisas certas na vida, desde que não faça muitas erradas. A maioria das pessoas se interessa por ações quando todo mundo está interessado. O momento de se interessar é quando ninguém mais se interessa. Não se ganha dinheiro comprando o que é popular. O preço é o que você paga, o valor é o que você leva. Falando de ações ou de meias, eu gosto de comprar mercadoria de qualidade quando está barato. Planeje o investimento como um casamento católico para a vida toda. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que as pessoas realmente bem-sucedidas dizem não a quase tudo. Os investidores devem ser medrosos quando os outros foram gananciosos e gananciosos quando os outros forem medrosos. A diversificação é uma proteção contra a ignorância. Faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. A persistência é muito importante. Você não deve desistir, a menos que seja forçado a desistir. A vida é curta demais para desentendimento de longo prazo. Quando algo é importante o suficiente, você realiza, mesmo que as chances não estejam a seu favor. Algumas pessoas não gostam de mudanças, mas você precisa abraçar a mudança se a alternativa for desastre. Fracasso é uma possibilidade. Se as coisas não estão fracassando, você não está inovando o suficiente. Ser um empreendedor é como comer vidro olhando para o abismo da morte. As pessoas trabalham melhor quando sabem qual é o objetivo e o porquê. É importante que as pessoas estejam ansiosas para vir trabalhar de manhã e gostem de trabalhar. Eu nunca desisto. Precisaria estar morto ou completamente incapacitado. Não confunda diploma com conhecimento. Não fui para Harvard, mas as pessoas que trabalham para mim sim. Acho que provavelmente há um excesso de pessoas inteligentes cuidando de coisas na internet, de finanças e de leis. Isso é parte do motivo pelo qual não temos visto tanta inovação. Talvez eu tenha lido revistas em quadrinhos demais quando criança. Nos quadrinhos sempre parece que estão tentando salvar o mundo, que é preciso torná-lo um lugar melhor, porque o inverso não faz nenhum sentido. Gostaria de morrer em Marte, mas não no impacto. O ideal seria ir para uma visita, voltar por algum tempo e depois ir para lá quando tivesse uns 70 anos e então ficar de vez. Se as coisas derem certo, seria assim. Você ignora o que não sabe e acaba percebendo que há todo um mundo de coisa lá fora. Se você acorda de manhã e pensa que o futuro será melhor, é um dia bom, se não, não é.
Acho que esse é o melhor conselho de todos. Pense constantemente sobre como você pode fazer as coisas melhor e questione a si mesmo. A paciência é uma virtude e eu estou aprendendo a tê-la. É uma lição difícil. Construir uma empresa é como assar um bolo. Você precisa ter todos os ingredientes na proporção certa. Começar um negócio não é para todo mundo. O primeiro conselho que eu posso dar é: tenha um limite maior à dor. Não tem problema colocar todos os ovos numa cesta, desde que você controle e que aconteça com essa cesta. Qualquer produto que precise de um manual está mal feito. As pessoas deveriam ser menos avessa a risco quando não há tanto para arriscar. O talento é extremamente importante. É como uma equipe esportiva. A equipe que tem o melhor jogador individual geralmente vence, mas há um multiplicador de como esses jogadores trabalham juntos e a estratégia que empregam. Eu não diria que não sinto medo. Na verdade, eu gostaria de sentir menos medo, porque ele me distrai muito e frita o meu sistema nervoso. A verdade é que a maioria das pessoas não muda de ideia, elas simplesmente morrem. Então, se elas não morrerem, ficaremos presos às velhas ideias e a sociedade não avançará. É realmente importante que as pessoas tenham a realidade e as percepções sobre a realidade, e que elas sejam capazes de expressar livremente dentro dos limites da lei. O sucesso é o professor traiçoeiro. Ele seduz pessoas inteligentes e as faz pensar que elas não podem perder tudo. É genial festejar o sucesso, mas é mais importante aprender com as lições do fracasso. Os líderes do futuro são os que empoderam os outros. É mais fácil ser o primeiro do que continuar a ser o primeiro. Se você não pode fazer algo bem, pelo menos faça que tenha uma boa aparência. Escolha uma pessoa preguiçosa para desenvolver um trabalho árduo. Por causa da preguiça, ela vai descobrir um meio simples de resolver o problema. Se você acha que seu pai ou seu professor são rudes, espere a ter um chefe. Ele não terá pena de você. Nunca se compare com ninguém neste mundo. Caso faça, entenda que você estará insultando a si mesmo. Tente uma coisa, tente 2 vezes, 3 vezes, e se possível, tente a 4ª, a 5ª e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Hoje o eu não sei se tornou o eu ainda não sei. Os vencedores falham até terem sucesso. Não há erros na vida, apenas oportunidade de aprendizado.
A crise financeira é um ótimo momento para investidores profissionais e um momento horrível para a média. Quando as pessoas são incapazes, elas adoram culpar. Se você quer lutar pela economia de hoje, você deve desafiar os estatutos que é obter a educação financeira necessária para ter sucesso. Se você quer ir a algum lugar, é melhor encontrar alguém que já tenha estado lá. Seu futuro é criado pelo que você faz hoje, não amanhã. Quanto mais segurança uma pessoa procura, mais essa pessoa abdica do controle sobre a sua vida. Se você vai ser um vencedor na vida, tem que ir constantemente além do melhor que você pode dar. Quando você alcança os limites dos que sabe, é hora de cometer alguns erros. O problema com a escola é que elas te dão a resposta. Então elas te dão o exame, isso não é vida. A educação nos dá o poder de converter informações em significado. A educação é barata, a experiência é cara. Se você quer ser um líder, precisa ser um professor de palavras. Se você evitar o fracasso, também evita o sucesso. As pessoas que sonham com pequenos sonhos continuam vivendo como pessoas pequenas. Se você descobrir que está preso em um buraco fundo, pare de cavar. Se você é o tipo de pessoa que está esperando a coisa certa acontecer, pode esperar por um longo tempo. É como esperar que todos os semáforos fiquem verdes antes de começar a viagem. A melhor maneira de prever o futuro é estudar o passado. Se você percebe que você é o problema, então pode mudar a si mesmo e tornar-se mais sábio. Não culpe outras pessoas pelos seus problemas. A maioria das empresas acha que o produto é o mais importante, mas sem uma grande liderança, uma missão e uma equipe que desenvolve resultados em alto nível, até mesmo o melhor produto não fará uma empresa ter sucesso. Há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Ser quebrado é temporário, ser pobre é eterno. Todos podem te dizer o risco. O empreendedor pode ver a recompensa. Evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado ao dinheiro. Queres ser rico? Pois não te preocupes em aumentar os seus bens, mas sim em diminuir a sua cobiça. Aos ricos, o favor da lei; aos pobres, o rigor da lei. Essa história de que o dinheiro não dá felicidade é um boato espalhado pelos ricos para que os pobres não tenham muita inveja deles. Quando os ricos fazem guerra, são sempre os pobres que morrem. Não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos, mas com o que nós não gastamos. Os solteiros ricos deviam pagar o dobro de impostos. Não é justo que alguns homens sejam mais felizes do que os outros. Também somos ricos das nossas misérias. Se controlarmos as nossas riquezas, seremos ricos e livres. Se as nossas riquezas nos controlar, seremos na verdade pobres. Há apenas um tipo de comunidade que pensa mais em dinheiro do que os ricos, os pobres.
Os pobres não conseguem pensar em mais nada. O superfluo dos ricos é a propriedade dos pobres. Quem não for belo aos 20 anos, forte aos 30, esperto aos 40 e rico aos 50, não pode esperar ser tudo isso depois. Rico é quem tem tempo. O tempo é ouro, é dinheiro, é vida. O tempo é tudo. É uma preciosidade que dispomos durante a época em que vivemos, para salvar ou condenar a outra vida. Rico não é aquele que tem mais dinheiro, mas é aquele que sabe economizar melhor. Você sabe que é rico quando possui algo que não trocaria por dinheiro nenhum. A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. A maioria de nós prefere olhar para fora do que olhar para si mesmo. Seres humanos foram dotados apenas de inteligência suficiente para ver com clareza o quanto inadequada é a inteligência quando confrontado com o que existe. Se a princípio a ideia é absurda, então não há esperança para ela. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. Nada verdadeiramente valioso surge da ambição ou de um mero senso de dever, mas de amor e devoção para com os homens e para com as coisas objetivas. O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Na medida em que as leis da matemática se referem à realidade, elas não são certas, e na medida que são certas, elas não se referem à realidade. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Conhecimento vem, mas a sabedoria tarda. A percepção do conhecimento é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. As mais belas coisas que podemos vivenciar é o mistério. Ele é a fonte de qualquer arte verdadeira e qualquer ciência. Aquele que desconhece essa emoção, aquele que não para mais para pensar e não se fascina, está como morto. Seus olhos estão fechados. Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. A alegria de ver e entender é o mais perfeito dom da natureza. As mais belas coisas que podemos vivenciar é o mistério. Ele é a fonte de qualquer arte verdadeira e qualquer ciência. Aquele que desconhece essa emoção, aquele que não para mais para pensar, não se fascina, está como seus olhos fechados. Não se deve ir atrás de objetivos fáceis. É preciso buscar o que só pode ser alcançado por meio dos maiores esforços. Raros são aqueles que olham com os próprios olhos e sentem com a própria sensibilidade. O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de existir. Um não dito
dito com convicção é melhor e mais importante que um sim dito meramente para agradar, ou pior ainda, para evitar complicações. Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma característica do forte. A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. Aprendi através da experiência amarga a suprema lição: controlar minha ira é torná-la como calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mudar o mundo. As religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que nós alcançamos o mesmo objetivo? Cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que fosse necessário, não havia pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Olho por olho e o mundo acabará cego. Só quando se veem os próprios erros através de uma lente de aumento e se faz exatamente o contrário com os outros, é que se pode chegar à justa avaliação de uns e de outros. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. A força não provém da capacidade física, provém de uma vontade indomável. Um homem não pode fazer o certo numa área da vida, enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. O medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. Quando alguém diz, não posso fazer isso, essa pessoa está vendo um dos lados da moeda. Quando você diz, como posso fazer isso, você começa a ver o outro lado. Você se torna o que você estuda. O investimento não é arriscado, é a falta de simples inteligência financeira, a começar pela alfabetização financeira, que leva o indivíduo a ser muito arriscado. Os vencedores não têm medo de perder, mas os perdedores sim. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta todas as coisas que são importantes. O tamanho do seu sucesso é medido pela força do seu desejo. O tamanho do seu sonho é como você lida com a decepção ao longo do caminho. A confiança vem através da disciplina e do treino. Encare os seus medos e dúvidas, e novos mundos se abrirão para você. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas é que o assunto dinheiro não é ensinado nem em casa e nem na escola. A maioria das pessoas não entende que, quando se trata de ser rico, não é sobre quanto dinheiro você ganha, é sobre quanto dinheiro você mantém. A maioria das pessoas está concentrada demais em ganhar dinheiro. O que elas deveriam realmente focar é a sua educação financeira. Você cometerá alguns erros, mas se aprender com eles, esses erros se tornarão sabedoria, e a sabedoria é essencial para se tornar rico.
Os ativos mais importantes que temos é a nossa mente. Se você é bem treinado, você pode criar grandes quantidades de riquezas no que parece ser um instante. O medo de ser diferente impede que muitas pessoas busquem novas formas de resolver os seus problemas. Os pobres e a classe média muitas vezes permitem que o poder do dinheiro os controle. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Tenha cuidado com as pessoas a quem você pede conselhos. Eu recebo conselhos de pessoas que estão onde eu quero chegar. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. As pessoas mais ricas do mundo constroem redes e todas as outras procuram emprego. Não é o que você diz fora de sua boca que determina sua vida. É o que você sussurra para si mesmo que tem mais poder. Aprenda a usar suas emoções para pensar e não pensar com suas emoções. Poucas pessoas percebem que a sorte é criada. Suas decisões selam o seu destino. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Deve-se temer a velhice, porque ela nunca vem só. Bengalas são prova de idade e não de prudência. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Uma vida não questionada não merece ser vivida. O livro é o mestre que fala, mas que não responde. O que faz o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. No imposto profissional, o justo paga mais e o injusto menos, sobre o mesmo rendimento. Calarei os maldizentes, continuando a viver bem. Eis o melhor uso que podemos fazer da maledicência. Os olhos do espírito só começam a ser penetrantes quando os do corpo principiam e enfraquecem. São muitos os que usam a régua, mas são poucos os inspirados. Onde há igualdade, a amizade não pendura. A paz do coração é o paraíso dos homens. Os filhos dos homens, dentre todos os animais jovens, são os mais difíceis de serem tratados. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Tudo quanto vive provém daquilo que morreu. Todo homem é poeta quando está apaixonado. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. Não há nada bom nem mal a não ser essas duas coisas: a sabedoria, que é um bem, e a ignorância, que é um mal. Buscar e aprender, na realidade, não são mais do que recordar. Quem ama extremamente deixa de viver em si e vive no que ama. A necessidade, que é a mãe da invenção. Os homens não desejam aquilo que fazem, mas os objetivos que o levam a fazer aquilo que fazem. A orientação inicial que alguém recebe da educação também marca a sua conduta ulterior.
Construir uma empresa é como assar um bolo. Você precisa de todos os ingredientes na proporção certa. Se você acorda de manhã e pensa que o futuro será melhor, é um dia bom. Se não, não é. Quando Henry Ford produziu os carros baratos e confiáveis, as pessoas falaram: não, nós temos cavalos. Ele fez uma grande aposta e funcionou. O caminho do CEO não deve ser por meio do escritório do CFO e nem no departamento de marketing. Precisa ser através de engenharia e design. Acho que esse é o melhor conselho de todos. Pense constantemente sobre como você pode fazer as coisas melhor e questione a si mesmo. A paciência é uma virtude e eu estou aprendendo a tê-la. É uma lição difícil. Se algo é importante o suficiente, você deve tentar, mesmo se o resultado provavelmente for o fracasso. Começar um negócio é para todo mundo. O primeiro conselho que eu posso dar é: tenha um limite maior à dor. As pessoas deveriam ir atrás do que as fazem felizes. Isso as fará ainda mais felizes do que qualquer outra pessoa. O quanto você ganha quase não tem influência sobre as suas possibilidades de construir uma fortuna. Independente do tamanho do seu salário, você provavelmente já tem dinheiro suficiente para se tornar rico. A razão número 1 para a maioria das pessoas não conseguirem o que querem é não saberem o que querem. Os ricos sabem claramente que querem dinheiro. A maneira mais rápida de ganhar dinheiro é resolver um problema. Quanto maior for o problema a resolver, mais dinheiro que você vai ganhar. Em média, os milionários investem 20% do seu rendimento a cada ano. Suas fortunas não são medidas pela quantidade que ganham todos os anos, mas pela forma como eles poupam e investem ao longo do tempo. Você tem que acreditar que você é o único que cria o seu sucesso, que é o único que cria a sua mediocridade, que é o único que cria suas lutas em torno do dinheiro e sucesso. Consciente ou inconscientemente, ainda é você. Sem sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido por aqueles que o possuem, mas com sabedoria, o ouro pode ser garantido por aqueles que não têm. Desejar não trará fortuna, mas desejar fortuna com um estado de espírito que se torna uma obsessão e então planejar formas definidas e meios para adquirir riquezas, colocando isso em prática com persistência que não reconhece o fracasso, trará fortuna. Ser rico não é um privilégio, ser rico é um direito. Se você criar grande valor para os outros, você tem o direito de ser tão rico o quanto quiser. Eu não comprei o meu primeiro relógio ou carro de luxo até que os meus negócios e investimentos estivessem produzindo múltiplas fontes de renda seguras. Eu ainda estava dirigindo um Toyota quando me tornei um milionário. Seja conhecido por sua ética de trabalho, não pelas bugigangas que você compra. É muito fácil ficar bem de vida lentamente, mas não é fácil se tornar rico rapidamente. A maioria das pessoas não conseguem perceber que na vida não se trata de quanto dinheiro você ganha, trata-se de quanto dinheiro você guarda. O único elemento do sucesso que você pode controlar é o seu esforço. A maioria das pessoas faz um trabalho mínimo, mas espera o máximo de resultado. Em vez de se esquivar das responsabilidades, os milionários encontram as melhores maneiras de atingir os seus objetivos. O maior erro financeiro que cometi foi não pensar grande o suficiente. Pense em mais de 1 milhão. Não falta dinheiro nesse mundo, falta gente pensando grande o suficiente. Aquele que tomam decisões rapidamente e sabem definitivamente o que querem, geralmente conseguem aquilo. Vamos esclarecer as coisas de uma vez por todas.
Qualquer pessoa pode se tornar rica. Comece dizendo a si mesmo que você merece ser rico, tem todo o direito de ser rico e que ser rico é um trabalho interno. Cabe a você e somente a você.